Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui nas principais informações do São Paulo. Hoje tem jogo contra a Portuguesa, mais uma partida pelo Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada aqui de como chega o São Paulo para essa partida, provável escalação, noticiário do tricolor. Créditos, jogo aberto, ESPN Brasil. Deixa o like, aproveita também, deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você que está confiante, acreditando na vitória do São Paulo, deixa o seu palpite aqui abaixo. Mas agora, sem enrolação, bora conferir aqui o vídeo, as informações do São Paulo. Esse debate de hoje aqui no Jogo Aberto vai pegar fogo, porque eu quero só ver as explicações para esse 4-0 do Palmeiras, mas quem tá ligado no Paulistão e principalmente na Portuguesa e pode apresentar novidades na escalação é o São Paulo, Cicinho. Hoje à noite, no Morumbi, temos São Paulo e Portuguesa. Afinal, nos dias atuais, jogo com a Lusa é clássico? Não sei se eles veem assim, mas nós da Portuguesa, a torcida, a diretoria trata como um clássico e vamos chegar lá com força máxima para buscar um grande resultado. Estamos trabalhando firme aqui, forte. Mas temos que valer também essa questão de ser um clássico, de valorizar esse momento, valorizar essa oportunidade de fazer esse jogo contra a equipe de São Paulo. O embate marca exatamente a metade da primeira fase do Campeonato Paulista e ambas as equipes estão fora da zona de classificação. A Lusa a 1 ponto do G8 e a 1 do Z2. O técnico Fábio Matias deve mandar a campo Berdinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazos e Caio Roque ou Gustavo Salomão, Gabriel Pires, Portuga ou Hudson e Zé Vitor, Everton, René e Maceió. Por mais que a gente discurse de ter um paulista seguro, mas todos acho que estão aqui dentro da Portuguesa, sonham com alguma coisa a mais, sonham com, inclusive, o nosso torcedor. Mas, de novo, pé no chão, né? Vamos fazer um bom trabalho no jogo amanhã, desenvolver bem o jogo. Do outro lado, após o clássico com o Corinthians, o técnico Hernan Crespo vai promover mudanças no time para dar descanso a quem atuou mais minutos nas 3 primeiras rodadas. E hoje a torcida verá a estreia do zagueiro Dória. Feliz, né? A importância que é o São Paulo no cenário brasileiro e mundial. Você poder jogar num estádio como o Morumbi, acho que é uma coisa surreal. Assim, um provável São Paulo terá Rafael, Cédric, Rafael Tolói, Dória e Nicolas, Pablo Maia, Bobadilha e Lucas, Luca, Caleri e Ferreira. Será a primeira vez de titular de Caleri desde a grave lesão. Já Lucas vai na contramão do restante do elenco, precisa de mais tempo em campo para ganhar ritmo. Desde que voltou, o técnico argentino Hernan Crespo comandou o São Paulo no Morumbi em 12 oportunidades, com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, e aproveitamento de 69,4%. O tricolor não perde para a Portuguesa desde 2013. Elementos que podem contribuir para que o clube encontre a tranquilidade que o treinador argentino exige, dentro e fora de campo. Um pouco de tranquilidade a gente precisa. Neste momento o ambiente está mais calmo. É que volte, por favor, o futebol no centro do projeto. Tá aí o Hernan Crespo, que não perdeu o clássico, agora tem esse jogo importante contra a Portuguesa. Por quê? Caleri, de repente, será titular depois de uma lesão tão complicada, voltando a começar uma partida, podendo fazer algumas alterações, testar o Pablo Maia, de repente, como titular, enfim, mudar a zaga. Cicinho, alterações vão acontecer provavelmente nessa noite. Exatamente, ainda mais se tratando do São Paulo, que é um time que oscilou bastante a temporada passada, não iniciou bem a temporada, mas só que você já vê uma mudança, você já vê uma leveza no comportamento dos jogadores depois de todo esse caos político no São Paulo. Então o Crespo tem essa possibilidade e, como eu falei, né? Eu estava comentando, o São Paulo hoje, você olha para o banco de reservas, você vê jogadores que pode trazer uma mudança no jogo, né? O Caleri, no clássico, ele estava no banco. Então, você coloca o Caleri dentro de campo, você já cria uma outra expectativa. O São Paulo dando essa sequência para o Lucas, né? Que voltou de lesão, então já inicia a temporada como titular. Então, assim, São Paulo tem tudo para crescer
tem peças para isso e hoje à noite se espera uma grande apresentação do tricolor. E eu estava pensando também que sempre se espera dos grandes jogadores mais, a gente cobra mais, só que um jogador como o Tapia, que não é uma unanimidade, faz um gol no clássico, não é? Acho importante que todo mundo ganhe espaço também, porque a temporada é longa. Só que você falou em caos político e o caos político do São Paulo. Paquetá, tá? Se o Bruno Andrade tiver, o pessoal tá perguntando aqui pra gente. Vamos lá do Oscar. Oscar, boa. Vamos lá do Oscar. O que acontece? O Oscar, ele está discutindo a rescisão de contrato com o São Paulo. E aí é advogado com advogado. Mas o que acontece nessa questão? O Oscar, quando chegou ao São Paulo, ele fez um contrato de 2 anos. E quem trabalhou nessa negociação exclusivamente foi o ex-presidente Júlio Casares, presidente afastado. Trabalhou junto com Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar. Esse contrato, ele tem luvas e comissão para o empresário. O que acontece é que há uma diferença entre o que o Oscar e os advogados e o que os empresários do Oscar pedem é a comissão e a luva de maneira integral nessa rescisão. O São Paulo entende que o jogador pediu a rescisão porque parou de jogar. Sim. Se aposentou, teve um problema médico, clínico e tal, e que não faz sentido pagar integral porque ele não cumpriu, não vai cumprir o contrato. O tempo inteiro do contrato. O tempo inteiro de contrato. Então há uma discussão jurídica das partes em relação a uma diferença de valores disso. E aí você vai colocar, mas aí o São Paulo tem salários atrasados com alguns atletas, isso engloba o Oscar e tal. Tem uma série de discussões de valores que estão sendo conversadas entre os jurídicos. E por isso, até agora, não saiu essa rescisão de contrato. Mas o que pega principalmente é essa questão das luvas, que há uma cobrança do jurídico do Oscar em relação às luvas e ao comissionamento dos empresários, e que o São Paulo entende que tinha que ser proporcional né? ao Claro, tempo. Ao tempo que ele ficou ao lá. tempo que ele ficou lá. E assim, vamos combinar? O São Paulo está defendendo os interesses do clube. E o empresário do jogador está defendendo os interesses Hoje dele quem ali. está na gestão, que não é mais o Júlio Casares, e quem está à frente disso são os advogados e tal, o Rui Costa, que é o diretor de futebol, o Márcio Carlo Magno, que está lá também na gestão, eles estão defendendo os interesses do clube. Claro, e tá certo, tem que defender. E o Oscar, por outro lado, antes que o torcedor vá lá e xingar o Oscar, xingar o jogador, xingar o advogado do Oscar, cara, o que tá acordado, o que foi acordado antes do cara assinar o contrato, antes do cara se transferir para o clube, o cara tá lá, é direito dele. Direito dele, Então Com cada um certeza. tá defendendo o seu interesse, certo ou errado. Aí não, nessas questões jurídicas e nessas questões financeiras não cabe opinião clubista. Não. A gente tem que Até deixar a gente isso nem sabe como é que tá no contrato. Às vezes tem uma linha ali no contrato que tá escrito assim, em caso de rescisão por motivo de saúde, o pagamento vai ser integral ou não, ou proporcional. Não tem, né? Não tem, por isso Pelo que jeito tá a não discussão. tem, né? E aí, Por isso que tá a complementando o que o discussão, Hernan né? falou, só um pequeno detalhe, que o São Paulo está realizando uma auditoria interna para levantar exatamente quanto se deve ao Oscar. Porque não tem um valor exato. Também tem isso E ainda. o Hernan falou, o Oscar tem que defender o lado dele, de um atleta que pediu a rescisão, mas ele quer os vencimentos. O São Paulo, assim, se o cara se aposentou antes do fim do contrato, ele não tem que pagar nada. Então é uma briga que vai se desenrolar nos próximos dias ainda. E a gente tem que ter muita responsabilidade ao noticiar isso, porque assim, o torcedor no chat já vai estar falando, o Oscar é mercenário, o São Paulo não sei o quê, o São Paulo é banana e não sei o quê. É uma discussão como se fosse uma empresa com um empregado, o empregado está rescindindo o contrato, saindo, e as partes estão discutindo. Então, é uma discussão jurídica, está no campo jurídico. Como acontece em muitas empresas. Talvez no seu trabalho aí aconteça isso. Talvez já tenha acontecido com você aí, que está assistindo a gente. Então, é isso que está acontecendo agora. Tem uma notícia importante no Instagram do Cruzeiro, na rede social do Cruzeiro, depois de ter enfrentado o Corinthians.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos amigos do estúdio, ao fã de esporte. É isso aí, São Paulo e Portuguesa, jogo das 7h30 da noite no Morumbi, quarta rodada do Campeonato Paulista e provavelmente, Bruno, a gente vai ver o São Paulo com a quarta escalação diferente. Nas entrevistas que o técnico Hernan Crespo deu até agora, né? Ele já vinha adiantando que em algum momento ele ia ter que fazer mudanças, que o elenco dele não é tão grande como ele gostaria que fosse, que é recuperar os jogadores para jogar, e hoje provavelmente ele vai fazer o que a gente costuma chamar de rodar o elenco. A tendência, a gente lembra, né? O São Paulo não divulga a lista de relacionados, muito menos uma prévia da escalação, mas a tendência é que a gente não veja como titular hoje o Luciano, o Tapia, o Marcos Antônio, o Danielzinho, né? Que foi um dos reforços da temporada, com muitas novidades. Uma delas, possivelmente, o segundo jogo como titular do atacante Luca, de só 18 anos. Ele que foi titular contra o São Bernardo, partida que o São Paulo venceu por 1-0 na semana passada e tem agradado muito a comissão técnica, viu? Outra possível novidade é a volta de Calleri ao time titular, ele que não joga como titular desde abril, que foi quando ele se machucou e teve que passar por cirurgia, e o Lucas Moura. Eu já adianto que se Lucas Moura e Calleri forem titulares hoje, diminui muito a chance deles começarem a partida de sábado, o clássico contra o Palmeiras em Barueri. Mas a gente tem que aguardar para ver. E a outra mudança é na zaga titular, com a possível estreia do Matheus Doria, contratado este ano, jogando ao lado do Tolói, que já estava no elenco, mas ainda não atuou em 2026. É uma zaga nova para a temporada, mas não na história do São Paulo. Aí eu volto um pouquinho no passado, 11 anos atrás, eles jogaram juntos no São Paulo, jogaram lado a lado, inclusive, mas a última partida deles com a camisa do São Paulo não é de boa recordação para a torcida tricolor. Foi uma derrota de 4-0 para o Palmeiras no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro em junho de 2015. O São Paulo, que tem 4 pontos neste Campeonato Paulista, está fora da zona de classificação e enfrenta a Portuguesa, que venceu um jogo só até agora, tem 3 pontos, também está fora da zona de classificação e está mais próxima da zona de rebaixamento. É o São Paulo tentando usar a força do Morumbis para vencer e subir na tabela, viu, Bruno? E em relação ao Calleri e ao Lucas, lembrando que o jogo de sábado é no gramado sintético, né? A gente sabe que os São Paulinos têm muito essa restrição também em relação ao piso onde é disputado o jogo contra o Palmeiras. É isso aí, galera. Pessoal do Jogo Aberto e ESPN Brasil trazendo atualizações, informações do São Paulo, que joga logo mais contra a Portuguesa. Mais uma partida aí no Campeonato Paulista. Final de semana tem clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras que ontem tomou um sacode do Novo Horizontino e é o adversário do São Paulo nesse próximo final de semana. Mas o São Paulo antes tem essa partida contra a Portuguesa, a escalação do São Paulo. Bora dar uma olhada aqui no provável time do São Paulo para essa partida. Aqui a informação do GE. A tendência é de que o São Paulo enfrente a Portuguesa com Rafael no gol, Cedric Soares, Doria, Tolói e Nicolas, Bobadilha, Pablo Maia e Lucas, Luca, Calleri e Ferreira. Esse é o provável time do São Paulo. Provavelmente aí o Calleri, né, vai ser titular dessa partida de hoje. Ele que desde aquela lesão grave ainda não iniciou nenhuma partida de titular hoje. O Calleri aí começando no time titular. Muito provavelmente aí, se Lucas e Calleri jogarem hoje, acredito que vai ser difícil deles começar a partida contra o Palmeiras, já que lá é um gramado sintético, vai ser lá na Arena Barueri e não pode correr esse risco. Acredito que não vale a pena, né, correr esse risco aí de colocar o Lucas, Calleri, que estão voltando de lesão, para correr esse risco lá no gramado sintético. E quem sabe, né, aí correr o risco de lesão, mas vamos aguardar. Primeiro é essa partida de hoje contra a Portuguesa e depois o Crespo vai preparar o time para a partida contra o Palmeiras no próximo sábado, né? Partida aí do próximo sábado, São Paulo e Palmeiras, clássico do Campeonato Paulista. Primeiro clássico, São Paulo empatou contra o Corinthians 1-1 e agora tem mais esse clássico aí contra o Palmeiras no final de semana, mas antes dessa partida de hoje. Deixa o seu palpite aqui nos comentários para esse jogo, se inscreva também, ativa o sino, valeu e até o próximo vídeo.